Eu pensei sei lá, na viagem aqui, na possibilidade de uma carteirinha. Como é que funcionaria, por exemplo, a pessoa que tem a carteirinha de usuário de, sei lá, maconha? Como é que seria assim, essa nova linha das pessoas que contratarem uma pessoa que tem uma carteirinha? Como é que você acha que Mas, talvez mas aí é que eu não sou a favor disso, né? Isso aí seria uma espécie de... autorrotulação? E sim, você cria mais um estereótipo. Observa que uma coisa é você descriminalizar a conduta. Ora, ela parou de ser crime, mas ela é passível ali de sanções administrativas. Outra coisa é você legalizar. Quando você legaliza, você disciplina. Olha, é legal, ninguém tem nada a ver com isso. Olha, eu posso fumar à vontade, mas eu não posso fumar aqui porque aqui é um local fechado. E é mais ou menos por aí, entendeu? Então, acho que dessa forma pode ser que funcione. Entendi. Senão acaba se separando ainda mais. Exatamente. Qualquer coisa que você cria um estereótipo, você imagina uma carteira, olha, eu sou usuário, você vai estar segregando aquele cara. Não? Pode não ser diretamente, você pode fazer até uma lei ali dizendo o seguinte: ah, não, você não pode fundamentar uma exclusão, uma demissão de um indivíduo dele, um indivíduo desse trabalho. Mas na prática a gente sabe que isso pode acontecer sim. Eu queria, se for possível, também trazer mais casos, né, pela sua experiência, dessa diferença que tem sobre grupos éticos, né, que eu achei bacana que você trouxe assim de forma assim bem aberta, que um cara tinha tudo para ficar e o outro tinha quase nada e foi realmente ali julgado. Tem outros exemplos? Cara, eu perderia aqui 2 dias te dando exemplo disso, né? A gente vê hoje em dia até críticas severas de ministros da, da Suprema Corte, até do STJ, por questões que chegam lá e não deveriam chegar. Deveriam ser resolvidas aqui, de repente, numa audiência de custódia, que passasse ali por uma falha de alguém, no juízo de piso, questões que são levadas às cortes superiores do Brasil por conta de um indivíduo primário de bons antecedentes que foi preso com uma quantidade ínfima de droga, que você não tem uma investigação prévia para determinar se aquele indivíduo ele é ligado a alguma organização criminosa, se ele vende drogas de maneira recorrente. Por que manter a prisão dele? Por um estereótipo, talvez, por um achismo, por um controle exacerbado por parte de um determinado membro do Poder Judiciário, porque eu tenho total repúdio às drogas. Então, isso é levado, isso cansa. Isso cansa o próprio Poder Judiciário, isso traz mais ações, isso traz mais habeas corpus de forma desnecessária. E acaba que você não coloca o foco onde tinha que ser resolvido. Efetivamente, não. Eu vi que tem muitos casos que são levados a tribunal de júri. Como é que funciona tudo isso nesse local? Então, vamos lá. O Tribunal do Júri ele tem uma competência muito específica, que é julgar os crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos a ele, né? Quando a gente fala em crime doloso contra a vida, aqui no Brasil a gente tem 4 tipos, né? Você tem homicídio, infanticídio, aborto e instigar a prática de suicídio. Na prática aqui, 90%, 80% desses crimes são os homicídios, tá? Então, é o crime que é mais julgado pelo tribunal do júri, sem dúvida nenhuma. Crime doloso contra a vida, o homicídio. Tá? E desses casos aqui, qual que tem a maior recorrência e tem o maior índice da pessoa realmente ficar? Tem alguns exemplos que a pessoa ainda consegue, pelo menos, argumentar a parte dela, porque deve ter coisas que ajudem a pessoa a ficar cada vez mais presa ali. Tem alguns exemplos? Isso aí é outro problema que a gente tem. Veja que uma coisa é prisão cautelar, né? Que é prisão temporária, prisão preventiva, e outra coisa é prisão condenatória, tá? Que é aquela que, após a análise do mérito, o indivíduo ele paga a sua pena, entendendo? Então, quando você fala desses crimes dolosos contra a vida,
você passa aí por uma série de coisas, né? Você não tem homogeneidade